Havendo o número legal, declaro aberta essa sessão da quinta turma, no dia 8 de novembro de 2016, cumprimentando a todos, eminentes pares, do outro Ministério Público, nossos servidores, nossas quentíssimas secretárias, todos os presentes, e quero fazer um registro, desde logo, me deixa muito satisfeito e é um prazer fazer, sobre a presença dos alunos do 9º período da Faculdade de Direito Milton Campos, acompanhados do professor Carlos Augusto Junqueira Henrique, nosso sempre colega, professor da disciplina Prática Jurídica 3, Prática Trabalhista, e dizer que muito nos alegra a presença dele e dos alunos. E após esse registro, damos então início a algum registro. Senhor presidente, não a mim especialmente, que eu fui aluno do professor Carlos Henrique na Milton Campos, formei lá, é um prazer muito grande ver todo mundo aqui. Pois não. Eu gostaria de... Prazer redobrado, né? Nossos pesares pelo falecimento da mãe do Dr. Milton Tibal, né, que faleceu. Já fizemos. Já fez. Realizada. Que não. Foi na SDI. Então, vamos fazer também o registro, lamentável, já fizemos na SDI, do falecimento da mãe do desembargador Milton Tibal. Fica aqui o nosso voto de pesar, as nossas condolências e solidariedade com a adesão do Ministério Público, outros advogados, que eu sei que ata com remessa de ofício à família enlutada. Vamos então dar início ao pregão dos processos. Nós vamos dar preferência ao doutor Daí. Iniciaremos com os autos físicos, o número 35 da pauta, 1797-1991-025. Agravante José Carlos do Carmo Machado, Joel Alves. Agravados os mesmos, e Faria Irmãos Limitado e outros, Denilson José do Carmo, Mário Celso Duarte de Faria e outro, Aquenaton Edmundo Duarte de Faria. Relator, juiz convocado João Bosco, revisor, juiz convocado Danilo Siqueira. Inscrito para sustentação oral, advogado Laí Freitas, pelo agravante Joel Alves. Vossa Excelência tem a palavra, doutor Laí. Senhor presidente, senhores membros da grande turma, senhora representante do Ministério Público, senhora secretária, demais presentes. Esse feito, ao examiná-lo, para vir fazer a minha presença aqui perante os ilustres julgadores, eu cheguei à conclusão de que, na realidade, esse julgamento aqui já foi realizado, porque nós não conhecemos a hipótese que num só processo faça imediatamente 2 embargos da execução, sendo que no primeiro fala-se uma coisa e também no segundo exatamente as mesmas coisas que foram faladas no primeiro. O primeiro foi julgado improcedente após
ter sido apresentado uma exceção de pré-executividade, também negada, e nesse caso aqui, também os embargos que foram interpostos agora na segunda vez, também foram julgados improcedentes. Portanto, nós estaremos aqui à frente de Vossa Excelência para rediscutir as mesmas matérias que já foram julgadas improcedentes anteriormente, só que o título agora passou a ser título de agravo de petição. Esclareça-se de que quando houve o primeiro embargo de execução, houve bloqueio de numerário. E o agravante de hoje, na época, então, já deveria ter complementado o depósito, porque o valor bloqueado foi menor, e já ter discutido toda e qualquer matéria que pertinente. Mas, na época, ele apenas concordou com o bloqueio, entrou com embargos, perdeu, essa importância foi liberada e o processo, então, voltou à sua execução normal, que, por sinal, já é uma execução tormentosa, porque é um feito do ano de 1991 e só agora que parece que vai ter um final. E esperamos nós que seja um final feliz. Mas, no caso aqui, de nossa parte, nós apresentamos, em contrapartida ao agravo de petição que foi interposto, uma preliminar de não conhecimento, como também apresentamos um agravo de petição adesivo que sugere exatamente aquilo que aconteceu da primeira vez, mas que agora poderia ter acontecido. Houve realmente um bloqueio agora, de acordo com um cálculo que foi elaborado, mas esse bloqueio é que deu instâncias ao novo embargo de execução, que foi julgado improcedente. Nós entendemos de que ele não satisfaz a totalidade da execução. Portanto, quando o agravante veio com as suas razões de agravo, ele deveria não se suportado apenas aquele bloqueio que já não era mais o bloqueio da execução, porque o bloqueio da execução anda dia a dia. E se passam 10 dias, 15 dias, 30 dias, 60 dias, a parte, ao aproveitar da processualística trabalhista para adentrar com um novo recurso, deveria, principalmente na execução, depositar a importância complementar daquele valor. Então, essa é uma preliminar que nós suscitamos. Em segundo lugar, está explicitado no nosso agravo de petição de adesivo, e, em segundo lugar, em relação ao agravo de petição do embargante, nós já nos reportamos de que entendemos que isso já deveria ter falecido exatamente quando, após ele fez o primeiro embargo da execução, que ele deveria, então, proceder com os procedimentos legais e, na época, então, na forma do permissível de aval, ele deveria, já que os embargos foram julgados improcedentes, ele deveria ter entrado com agravo de petição. Porque o agravo de petição é que é o
na processualística trabalhista. Falou-se em execução, o recurso próprio é agravo de petição, seja ele qual for. E quando ocorre a tramitação normal, de primeiro fazer a penhora, depois entrar com apreciação aos cálculos, fazer os embargos à execução e entrar com agravo de petição, aqui no caso, esse agravo já deveria ter vindo há muito tempo nos autos. E, no entanto, data máxima vênia não veio. E gostaríamos de lembrar a Vossa Excelência que aqui, nesse caso, o agravante ele está pretendendo forçar uma situação de que ele não seria executado. Mas o caso aqui ficou fácil de comprovar a realidade fática da sua presença nos autos. É que, como se vê de folhas 223 a 225 dos autos, existe uma alteração contratual da originária empresa executada, cujo nome é Faria Irmão. E nessa alteração contratual, aparece aqui a saída dos sócios originários, Mário Celso e Aquenato, entrando no lugar deles duas pessoas, Geraldo Horta Matos, no lugar de Mário Celso Duarte Faria, e também o senhor Antônio Félix Vieira, no lugar do outro sócio, Aquenato Duarte Faria. Mas ocorre que a execução trabalhista segue um rito que nos obriga a caminhar por ele. Primeiro, você entrou com ação contra a empresa não pagou, desaparece, você procura aqueles sócios de direito, primeiro para poder executar, e a coisa vai andando, os anos vão passando, e você não seja nenhum sujeito. Mas no caso aqui, o que acontece é que essa alteração aqui ficou provada nos autos que é uma alteração fraudulenta. Tanto é de que houve até uma perícia pela Polícia Federal, no sentido de que a assinatura aposta por esse primeiro sócio substituto do primeiro sócio, o senhor Geraldo Horta Matos, jamais foi sócio da empresa e até vamos dizer assim, em tese, um carroceiro. Ele não teria condições. Então, ficou firmado pela perícia de que ele realmente não foi sócio de coisa nenhuma, como o segundo sócio. Doutor Nair, eu sou obrigado a comunicar a Vossa Excelência que o tempo... E o segundo sócio, como se vê, da nossa apresentação aqui, inclusive na audiência que Sua Excelência, o juiz de primeiro grau, realizou, o Denilson José do Carmo, ele afirma que, quanto a Denilson José do Carmo, não conhece pessoalmente Sebastiana. Sebastiana é a irmã desse agravante hoje, e que ela já havia afirmado que ela nunca foi sócia de coisa nenhuma e que essa empresa... Doutor Nair, eu pediria que o senhor terminasse, por favor. Então, só para encerrar. Então, esse senhor Denilson, no declarar para o juiz, ele disse que, carregando móveis de escola, que o telefone do senhor José Carlos é de 31
991745, que foi confirmado pela operadora Oi, e que esse José Carlos pediu a ele que apenas fornecesse de favor a assinatura dele nesse papel está aqui. Portanto, assim, sinteticamente, como é exigido, Vossa Excelência já está me cobrando, eu então vou pedir então que seja negado provimento ao agravo de petição e determinado o prosseguimento da execução nos seus regulares e ulteriores termos. É o que se espera. Relator. Senhor presidente, são 2 agravos de petição e o doutor bem pontuou da tribuna que o agravo de petição do exequente, o cliente dele, objetiva basicamente o não conhecimento do agravo da parte contrária, ao argumento de que não houve atualização do valor depositado e, portanto, a execução não está integralmente garantida. Eu estou rejeitando essa alegação porque eu entendo que o depósito que existiu foi para garantia da execução com a propositura dos embargos e, enfim, dos meios processuais cabidos. Não foi feito com intenção de pagamento. Então, ao mesmo tempo em que rejeito a arguição de não conhecimento do recurso do executado, eu nego provimento ao recurso do exequente, ao agravo adesivo do exequente. Senhor relator, me permite, Peraí, sem querer... doutor Laí, o relator está votando. É só pedir que eles falem um pouco mais alto, porque eu, pela idade que já tenho, tanto profissional como física, já não estou mais comportando com a leitura, a não ser daquelas mais elevadas. Pois não. Porque o meu ouvido já não comporta. Pois não, doutor Laí, eu vou tentar falar um pouco mais próximo do microfone, embora eu esteja hoje com a garganta meio afetada, então não sei se eu vou conseguir falar mais alto. Mas, enfim, nesse aspecto, então, eu estou rejeitando o agravo adesivo e conhecendo o agravo do executado. E, no mérito, pelas razões constantes da fundamentação, estou negando o provimento ao agravo do executado também. Então, portanto, em conclusão, eu conheço dos agravos e, no mérito, nego o provimento a ambos. Custas de R$ 44,26 pelo executado, nos termos do artigo 789-A, inciso 4º da CLT. É como voto. Juiz Danilo. Integralmente de acordo. Embargador Manuel. De acordo, senhor. Eu proclamo que a turma, por unanimidade, negou o provimento a ambos os agravos. E eu quero, se Vossa Excelência permite, tomar um segundo, agradecer a presença do doutor Danilo, que na última sessão dessa turma que eu sustentei, ele me deu uns parabéns pela sustentação. Eu quero, então, retribuir agora os meus parabéns à egrégia turma pela lúcida decisão prolatada. Muito obrigado. Obrigado. Agora é o número 22 da pauta, 594-2015-102. Recorrente, Antônio de Pádua de Oliveira. Recorrida, ArcelorMittal Brasil S.A. Relator, juiz convocado Danilo Siqueira. Revisor, desembargador Manuel Barbosa. Inscrito para sustentação oral, advogado Matheus Campos Caldeira Bran, pelo recorrente Antônio de Pádua de Oliveira. O recorrente, tem a palavra. Indago se posso ouvir o voto primeiro, Excelência. Eu deixo a critério do relator. Para facilitar a sustentação oral, Que número? É 20? 22. 2. é o 594/2015. Né? 594/2015. Eu conheço do recurso ordinário interposto, no mérito, nego-lhe provimento. Vai usar a palavra, doutor? Sim.
Perfeitamente. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, desembargador relator, revisor, digníssima secretária, futuros colegas aqui presentes. Esse é um caso interessante porque diz respeito à interpretação de uma cláusula do acordo coletivo firmado lá em João Molevade entre os trabalhadores, o sindicato e a ArcelorMittal. Trata-se de um acidente de trabalho ocorrido lá na usina da ArcelorMittal, conforme já atestado pela perícia nos autos, portanto, trata-se de acidente do trabalho incontroverso, em que o trabalhador ficou afastado do seu trabalho, mas não gozou de benefício previdenciário. Esse, aliás, é o fundamento utilizado pela sentença para indeferir o pleito do hora recorrente, e acredito também possa ser o fundamento utilizado agora pelo voto do relator. Diz a sentença que, no caso da cláusula convencional, ela só daria direito à estabilidade previsto nessa cláusula caso o trabalhador, após sofrer o acidente do trabalho, ele tivesse gozado do benefício previdenciário. Diz a cláusula 21ª lá do CCT de João Molevade e ArcelorMittal. Garantia ao acidentado, abre aspas, ao empregado da ArcelorMittal, Monlevade, vítima do acidente de trabalho, será concedida a garantia de emprego pelo prazo de 365 dias, a partir de seu retorno ao serviço. Ou seja, tendo o empregado sofrido um acidente de trabalho, ele, a partir do seu retorno, teria essa garantia de 365 dias. No caso dos autos, repita-se, não houve, de fato, o gozo do benefício previdenciário. Mas essa condição, excelências, não consta aqui nessa cláusula. Na verdade, a pensar, a raciocinar pelos fundamentos da sentença, ou seja, na exigência dessa condição, essa cláusula convencional seria inócua, uma vez que a lei previdenciária, seu artigo 118, a lei 8.213, ela já prevê esse direito. Qual direito? Qual seja, o de que, sofrido um acidente do trabalho, gozado o benefício previdenciário, o trabalhador, então, tem direito à estabilidade acidentária por 1 ano. Ou seja, se a lei já prevê isso, não haveria sentido, razão de ser, de se prever também algo semelhante no acordo coletivo, firmado entre as partes. Motivo pelo qual é óbvio que o acordo coletivo, sendo mais benéfico do que a lei, como deve ser, ele prevê situações que abrangem não só aquelas cobertas pelo seguro, pelo recebimento do benefício previdenciário, que é justamente o caso dos autos. Ora, o trabalhador que sofreu incontroverso isso, o acidente de trabalho. Assim que ele voltou, a empresa o demitiu. Ou seja, desrespeita-se, então, essa cláusula 21ª do acordo coletivo, que não exige qualquer outra condição. Basta, como diz aqui, abre aspas, vítima do acidente do trabalho. Será concedido, então, de fato, é algo mais benéfico mesmo do que consta na lei, mas é para isso que serve acordo coletivo, entre outras coisas. É, de fato, para prever, conceder benefícios ao trabalhador acima da lei. Além disso, excelências, não só por esse aspecto, mas também por um outro tema muito interessante, é nula a dispensa do hora empregado, hora recorrente. Isso por uma outra tese que até o doutor Caldeira vem há muito tempo defendendo aqui no tribunal, e o próprio TST já vem, em alguns casos, acolhendo essa tese de nulidade da dispensa por ausência de motivação. Não se ignora que a empresa tem o direito potestativo dela de demitir o funcionário sem justa causa. Acontece que esse direito é um direito, como todos os outros existentes em nosso ordenamento jurídico, que carece de ser exercido em parâmetros normais, regulares. Do contrário, exacerba-se ele, e aí nós estamos diante de um abuso de direito, que é justamente o que aconteceu nos autos, em que, não havendo motivação, há o ato ilícito por abuso de direito ex-potestativo, não tenha dúvida, da empresa em demitir o funcionário. Veja-se, excelências, que o caso dos autos trata-se de um empregado com mais de 27 anos de casa, ou seja, o tempo de uma vida, para ser simplesmente demitido sem que seja dada nenhuma razão, nenhuma motivação. A gente sabe que o nosso sistema de pensamento ocidental, seja no jurídico, seja em todas as áreas, ele exige uma persuasão racional, como é o caso do processo, o raciocínio, a lógica, a motivação entra dentro desse mesmo sistema. No caso aqui, nós trouxemos até um acórdão que diz que essa motivação poderia ser de ordem técnica
administrativa ou disciplinar. Mas veja-se que no caso dos autos não há nenhuma motivação. Acho que o argumento mais forte aqui nesse caso é até o mais simples. É que a pessoa ser demitida depois de prestar 27 anos de trabalho em uma empresa sem que seja dada a ela a razão por isso, não atende ao princípio da dignidade da pessoa humana pela simples razão de que coloque-se na pessoa do empregado. Ele não sabe por que foi demitido, até para caso ele possa vir a se aperfeiçoar nesse ponto em que ensejou a sua demissão. Então, são com esses argumentos, excelências, que data vênia ao voto condutor do relator, não seja o mesmo seguido, ou o mesmo seja reformulado, e seja, assim, dado provimento ao recurso do recorrente. Muito obrigado, excelências. Pois não. Ministro relator. Senhor presidente, não obstante a brilhante sustentação do doutor Matheus, a questão aqui, na tese com relação ao direito potestativo, o empregado, ele se aposentou. Então, esse prejuízo foi minimizado de uma forma bem significativa. E a empresa o dispensou logo após a aposentadoria. E com essa dispensa, teve que pagar os consectários respectivos. Então, essa discussão da dispensa, ao meu ver, nesse caso, fica bem restrita e eu acho que é uma tese a ser desvendada no mundo acadêmico, talvez a jurisprudência possa mudar, e a própria regulamentação do artigo 7º da CLT, da Constituição Federal, a respeito dessa motivação da dispensa. No tocante realmente ao acidente de trabalho, ele ocorreu e nós estamos diante daquela interpretação do acordo coletivo. O acordo coletivo, nós conhecemos que várias convenções coletivas e acordos coletivos, infelizmente, repetem textos da CLT para depois, na última página, colocar multas pelo descumprimento das cláusulas normativas. Então, se atribui uma norma legal, se insere uma norma legal dentro do instrumento normativo para capitular depois uma penalidade ao final. E esse é o objetivo. Se a norma não esclarece essa situação, eu tenho que aplicar a interpretação que a jurisprudência dá para o artigo 118, que garante a estabilidade. Eu tenho que fazer a mesma interpretação. Eu não posso interpretar de forma diferente se a própria norma não deu uma interpretação diversa. Por isso que eu entendo que a dispensa foi legítima, ele não teve o afastamento superior a 15 dias e, concluindo, eu entendo que a proposta de voto de manutenção da sentença é adequada à espécie. É como voto, senhor presidente. Perdão, desembargador Manuel. Senhor presidente, além disso, consta no voto e no processo que o reclamante manifestou expressamente a sua insatisfação em manter-se no emprego, bem como encontra-se aposentado por tempo de contribuição e está estruturando uma empresa de turismo possuindo ônibus para realizar viagem, conforme informou a perita. Ou seja, conforme ressaltado na sentença, trata-se de uma cláusula que assegura vantagem. A interpretação deve ser estrita. É o que diz o Código Civil, né? Que a transação interpreta-se restritivamente, conforme o artigo 114 do Código Civil. Não havendo como aplicar no caso dos autos. Ele já está com outra vida, já está com empresa própria. Eu, como diz, paro por aqui, porque para mim o caso seria até de litigância de má-fé. Eu estou inteiramente de acordo. Pois não. Também de acordo, presidente. Eu proclamo que a turma decidiu nos termos do voto do relator por unanimidade. Obrigado, excelência. Bom trabalho. Obrigado. Agora nós vamos para o PJE. Nós vamos para a sala de 14.2, porque nós vamos ter uma sustentação oral à distância da comarca de Passos. A sala de 14.2, a relatoria do doutor Danilo Siqueira de Castro Faria, e a sustentação à distância será do número 20.
da pauta é o RO 10.568, dígito 94, 2016. Como recorrente, Maria Lúcia Vilhena Faleiros. Recorrido, Emilson José da Costa. Com sustentação oral à distância do Fórum de Passos pelo advogado Guilherme de Souza Borges, pela reclamante Maria Lúcia Vilhena Faleiros, ora recorrente. Senhor presidente, na escuta. Senhor presidente, Passos está na escuta. Só um minutinho, eu estou só esperando o PJE. Muito obrigado. Dois. Distância, né? O senhor tem a palavra, doutor. Excelentíssimo senhor desembargador presidente. Senhor presidente, como relator, para até facilitar a sustentação oral, se o advogado... É porque eu tenho uma proposta de voto que pode atender parcialmente aos... E ficará mais fácil a sustentação. Então, doutor, o relator vai ler a conclusão, Vossa Excelência, então, depois dirigirá a sustentação, se for o caso, aos pontos que interessam ao exame. Por favor, eminente relator. Senhor presidente, eu estou mantendo a constatação do acidente de trabalho, do dano moral e material, e apenas alterando, dando provimento parcial com relação à pensão mensal, que será paga no valor de uma parcela única, né, que será satisfeita numa parcela única, de 20% para 10% sobre o salário percebido pelo autor à época do acidente. Então, na conclusão do voto, eu estou mantendo integralmente a decisão ACPOR, e conheço do recurso ordinário interposto pela reclamada, no mérito provejo-lhe em parte para o valor da pensão a ser quitada em parcela única, em vez de 59.577, para reduzi-la para 29.788, ou seja, de 20% para 10%. Acho que facilita a sustentação. É a minha proposta de voto. Pois não. Vossa Excelência quer usar a palavra, doutor? Sim, Excelência, por gentileza. Pois não. Tem a palavra. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, eminentes senhores desembargadores, membros dessa egrégia turma, ilustre senhora representante do Ministério Público, colegas advogados, senhores serventuários, ilustres colegas estudantes de Direito. Antes de iniciar as minhas razões, senhor presidente, gostaria apenas de registrar os meus votos de pesar pelo falecimento da mãe do eminente desembargador Milton Tibal,
rogando a Deus e ao plano espiritual que possam ampará-lo e a sua família neste momento de dificuldade. Pois não. Quanto às razões que me trazem à tribuna, senhor presidente, doutor desembargador relator, na esteira do voto de sua excelência, a minha constituinte entende que, de fato, a indenização estabelecida a título de dano material decorrente da redução da capacidade laborativa do reclamante recorrido deve mesmo ser reduzida. Entretanto, com a devida vênia do voto manifestado antecipadamente pelo doutor desembargador relator, nós entendemos que, segundo as considerações feitas por ambos os peritos, ou seja, o perito médico oficial e o perito médico assistente, constata-se que a redução da capacidade laborativa em virtude das lesões havidas no segundo e terceiro dedos da mão direita desse trabalhador são lesões consideradas lesões de grau mínimo. Pois bem, levante-se em consideração o fato de que ambos também invocaram a aplicação da tabela SUSEP para fins de cálculo do percentual da redução, concluindo que houve uma redução estimada em 9%, há que se atentar, entretanto, para a aplicação do parágrafo 1º do artigo 5º da resolução da circular 029 de dezembro de 91, que estabelece que naqueles casos em que não ficando abolidas por completo as funções do membro ou órgão lesado, a indenização por perda parcial é calculada pela aplicação à percentagem prevista na tabela para sua perda total, do grau de redução funcional apresentado. Ou seja, neste caso, haver-se-ia data máxima vênia que, se aplicar sobre o percentual encontrado da redução, o redutor 50%, que foi inclusive aquele apontado pelo assistente técnico contratado por minha constituinte. Então, nessa esteira data máxima vênia, chegar-se-ia à conclusão de que a redução da capacidade laborativa do reclamante recorrido, na verdade, corresponde a 4,5% e não 9%, como entendeu o expert e data máxima vênia, diversamente também daquilo que foi entendido pelo doutor desembargador relator, que sugeriu a redução para 10%. Então, no particular aspecto afeito à redução da capacidade laborativa, elevando mais uma vez os votos de vênias ao doutor desembargador relator, sustenta a recorrente que o percentual a ser aplicado sobre a base salarial do recorrido é, na verdade, de 4,5%. Por outro lado, senhores desembargadores, há que se entender também que o valor fixado a título de indenização por dano estético na ordem de R$10.000, data máxima vênia, também aparenta-se um pouco equivocado, um tanto quanto elevado, diante das pequenas extensões das sequelas que permaneceram, então, estabelecidas no membro da mão direita do reclamante recorrido. Observem, vossas excelências, que as ilustrações fotográficas que ilustram os presentes autos, as folhas 115, 144, 145, mostram, na verdade, que, ao contrário daquilo que foi entendido pela eminente julgadora de primeiro grau, as sequelas são sequelas menores, sequelas assim, não tão impactantes, a fim de se justificar o estabelecimento de uma indenização a título de dano estético na ordem dos R$10.000. Então, senhores desembargadores, levante-se em consideração, inclusive, as conclusões dos laudos, de ambos os laudos periciais, inclusive, no sentido de que há uma discreta limitação da mobilidade dos dedos segundo e terceiro da mão direita, sem comprometimento de tendões ou nervos,
por sequela de fratura das falanges proximais destes dedos, sem marcas cicatriciais, sem maiores deformidades, é que também, sob elevados votos de vênia, entende a recorrente que o valor fixado também merece ser reduzido. Então, senhores desembargadores, com estas breves considerações, agradecendo mais uma vez a costumeira atenção que vossas excelências me dedicam, é que rogo o provimento ao recurso ordinário, elevando-se as vênias também ao do desembargador relator, a fim de que se reduza o percentual do dano material a 4,5% dos rendimentos do recorrido e também para que se reduza o valor fixado a título de indenização por danos estéticos, levando-se em consideração que o patamar de R$10 mil, neste caso, parece um pouco desproporcional. São essas as considerações que me trouxeram à tribuna, rogando então o provimento do recurso e agradecendo mais uma vez a atenção de vossas excelências. Muito obrigado. Juiz Danilo, Vossa Excelência. A matéria está delineada nos autos. Eu entendo que o valor de 4,5% da SUSEP ele é insuficiente, porque trata de um trabalhador braçal que perdeu parte dos membros dos dedos, então isso vai impactar o seu trabalho e nesse caso eu até acolhi a pretensão recursal de reduzir de 20% para 10%. E no tocante aos danos estéticos e danos morais, eu mantenho a proposta de 7 mil para os danos morais e de 10 mil para os danos estéticos. Então, é a minha proposta, presidente. Pois não. Eminente desembargador Manuel Barbosa. Inteiramente de acordo. Eminente juiz João Bosco. Senhor presidente, enquanto o advogado fazia sustentação, eu fui verificar aqui o laudo pericial e, de fato, como o relator colocou no voto, não houve simplesmente a perda das falanges, houve perda de movimento, houve outros desdobramentos do acidente que a sustentação não menciona. Eu estou inteiramente de acordo com o voto do relator. Eu proclamo, então, que a turma, por unanimidade, decidiu nos termos do voto do relator. Obrigado a todos, boa tarde. Muito obrigado, doutor. Boa tarde. Agora nós vamos para o número 6 dessa mesma sala, é o RO 10-153, dígito 57, 2016, 5030185. Nós temos como recorrentes Alexandre Eugênio Pereira, Via Varejo S.A., recorridos os mesmos. Com sustentação oral da advogada Daniele Cristina Vieira de Souza, pelo reclamante Alexandre Eugênio Pereira, ora recorrente. Pela recorrente, não é? Isso, pelo reclamante. Eu gostaria de ouvir o resultado, doutora? Por favor. Por agora. Doutor Danilo, pode ser? Apareceu. Eu estava com aquele mesmo problema. Roda. Voto extenso, senhor presidente. Presidente, eu estou conhecendo os recursos ordinários de ambas as partes. No mérito, nego provimento ao apelo do autor e dou provimento parcial ao recurso da reclamada para excluir a condenação a título de intervalo interjornada, não inter, das 11 horas. Mantido o valor da condenação porque compatível. Vai usar a palavra, doutor? Sim, excelência. Pois não, perfeitamente. Boa tarde, senhor presidente e demais membros dessa egrégia turma. Como é sabido, os casos de via varejo são bem corriqueiros, não só nessa egrégia turma, como em todo o tribunal. No caso destes autos, também não foi diferente. O juízo de primeiro grau, ele identificou que os cartões de ponto são completamente inservíveis como meio de prova da jornada praticada pelo obreiro. As provas orais emprestadas e até as diversas provas documentais
juntadas com a própria inicial, já demonstravam acerca dessa imprestabilidade. Contudo, muito embora o juiz de primeiro grau tenha afastado a validade dos cartões de ponto, falado que havia a manipulação e mesmo a proibição de marcação dos corretos registros, no que tange ao intervalo intrajornada, entendeu que não seria devido o intervalo e fixou que teria sido cumprido 1 hora, já que entendeu que a prova oral tinha sido frágil. Ocorre que, até mesmo tendo em vista o princípio do ônus de prova, uma vez que os próprios cartões de ponto foi afastada a sua credibilidade, incumbia à reclamada, e não mais ao reclamante, provar a questão da jornada, do intervalo. E, além disso, as próprias testemunhas ouvidas mediante a prova emprestada, eles foram contundentes, sim, ao informar que, embora fosse registrado como de 1 hora, só podiam gozar de 30 minutos. Tanto a testemunha Aldenise quanto a testemunha Sérgio foram bem firmes nesse sentido. Além disso, vários documentos da inicial, que embora se refiram a outros empregados, não foram impugnados e foi demonstrado que tem marcações, foram juntados cartões de ponto e relatórios PVs de venda, mostrando que durante o período de intervalo dos empregados, os vendedores realizam, sim, as vendas. E a própria testemunha da empresa também fala que havia o travamento do sistema de ponto em relação ao horário de intrajornada. Então, por esses motivos, em relação ao intervalo interjornada, se esperar realmente a reforma. Além disso, foi indeferido pelo douto juiz de primeiro grau as diferenças de comissão a respeito de seguros, por alegar não ter havido prova de que o percentual pactuado teria sido diverso, mas também entende o reclamante que esse ônus de prova incumbia a reclamada, já que ela detém os documentos e a obrigação dela demonstrar quais foram as vendas efetuadas, o que o empregado tem direito, ainda mais um empregado comissionista, que ela tem que pagar de acordo com aquilo. E verifica-se que a empresa limita-se em alegar que o reclamante, impugnar o percentual de 7,5%, alegar que teria sido corretamente adimplido, e sequer aponta qual que seria o percentual por ela aplicado, mas também se nega a juntar a documentação que só ela detinha. O empregado, infelizmente, ele não detém essas documentações para juntar. Da mesma forma, foi indeferido o pedido em relação às comissões sobre frete e montagem, sob o fundamento de que não inexistiria obrigação, de previsão no contrato efetuado entre as partes nesse sentido. Só que basta observar a contestação que a empresa, em momento algum, negou que, de fato, começou a cobrar dos clientes os fretes e as montagens em 2014, que em 2015 apenas começou a pagar. Percebe-se que, ao contrário, o que ela fala é simplesmente que sempre que fez, foi pago. Se não foi feito, se não houve pagamento, é porque o reclamante não fez ou a venda de frete e montagem. Ora, ao fazer isso na sua contestação, ela está expressamente admitindo que ele tem direito, sim. Então, o próprio argumento da juiz tem direito à comissão. Então, o fato, na verdade, foi outro, diverso do próprio apontado na sentença, não é a falta de previsão. Porque em contestação já houve o reconhecimento expresso do direito, do possível direito, alegando apenas a empresa de que sempre que foi feita essa venda, teria havido o devido pagamento. E
Em relação ao intervalo interjornada, eu só queria entender, o motivo da exclusão foi diminuição na jornada, foi algum outro motivo? O voto é longo, vou esclarecer, fica até mais fácil. Porque somando as 2 horas extras nos períodos festivos, não vai ocorrer a violação de 11 horas. Ah, tá. É só porque tem várias teses aí. Então, essa vontade aqui. Né? Inclusive, às vezes, de bis in idem, eu só queria, apesar de já saber também da tese jurídica presente, né, como é que já está sendo julgado. Então, são por essas razões, e principalmente diante do expresso reconhecimento da imprestabilidade dos cartões de ponto e da inversão de ônus de prova, é que espera que seja reformada a decisão. Pois não, doutor. Doutor Danilo, Vossa Excelência... Senhor presidente, o voto talvez tenha umas 30 ou 40 laudas, são vários aspectos a serem analisados. Vou me ater a essa questão do cartão de ponto, porque eu estou mantendo o entendimento da origem, dizendo que eles não são imprestáveis. Agora, com relação ao intervalo, se há pré-assinalação, cabe ao empregado demonstrar que ele está equivocado. Então, é por isso que eu mantenho a decisão nesse aspecto. Nos demais, com relação a comissões, a prova foi exaustivamente apreciada. Eu acho que teria que ler o voto para ter fazer uma exposição aqui bem fidedigna. Agora, se a gente revisor quiser, eu posso ler aqui. O voto é pequeno. O voto é longo, realmente. Mas os principais motivos, então, são esses. Desembargador Manuel? De acordo, senhor. De João Bosco. Também de acordo, presidente. Proclamo que a turma, por unanimidade, decidiu nos termos do voto do relator. Obrigada e boa tarde. Por nada, boa tarde. Agora, nessa mesma sala, é o número 1 da pauta, que é o RO 154-62-2015, 5030043. Recorrente, Turileza Limitada, recorrido João dos Santos, e com sustentação oral do advogado Paulo de Tarso Ribeiro Bueno pela reclamada, que se encontra ausente. Ausente o advogado, com a palavra do relator, para a conclusão. Se assim entender. Outro voto longo, né? Eu conheço os recursos ordinários. Sumiu. Eminente Vamos ver se desembargador vai. Manuel. Só um minutinho. Não sumiu o voto. Sumiu o voto aqui. Sumiu? Sumiu. O meu aqui não sumiu, não. Peraí que eu vou clicar outra vez aqui, Eu doutor entendi o que Danilo. Vossa Excelência falou. Vou clicar nele Não, aqui. é porque ele sumiu da minha tela também, O doutor meu também Danilo. sumiu. Essa tela da O senhor ficou? Ele some. Eu estou na tela, eu cliquei no verde mesmo, que fica mais... Aqui, ó, vê se voltou. Eu conheço o recurso ordinário interposto pela reclamada, do mérito provejo-lhe em parte para o valor da pensão a ser quitada. Não, eu estou com o voto anterior, desculpa. Aí agora está na tela, doutor Danilo. Conheço o recurso ordinário interposto pela reclamada no mérito, dou-lhe provimento parcial para julgar procedente em parte. Procedente em parte. A reclamação é condenar a reclamada ao pagamento de 1 hora extra decorrente do intervalo intrajornada, nos dias em que se apurar os controles de jornada, o gozo de período inferior a esse tempo, por dia de efetivo trabalho, durante todo o pacto laboral imprescrito, com o reflexo, que eu discrimino, e eu arbitro novo valor da condenação no importe de R$10.000, com custo de R$200 pela reclamada. Divergência? Não, Estou de acordo. Vamos que a turma, por unanimidade, decidiu nos termos do voto do relator. Agora nós vamos para a sala de 14.3, que é a última sustentação oral. Sala 14.3 agora, por favor. É o número 22 da pauta, é um AP 11.299, dígito 88. Agravante, Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais, agravada Carla Cristina Serpa, com sustentação oral do advogado José Salvador Torres Silva, pela agravante,
que não se encontra presente. Manuel, você seria direto à conclusão? Direto à conclusão. Senhor presidente, eu conheço a petição no mérito do provimento para determinar a retificação dos cálculos de forma que a perita faça incidir o percentual de 50% sobre todas as horas noturnas apuradas e após realize a dedução dos valores já quitados a título adicional noturno, obtendo essas diferenças devidas. Divergência? Não, estou de acordo. Aqui é doutor João Bosco do senhor. Doutor Manuel, o terceiro sou eu. Não. Vossa Excelência não tem divergência. Não, estou de acordo. Proclamo que a turma, por unanimidade, decidiu nos termos do voto do relator. Aí acabaram as sustentações orais, aí nós vamos voltar para o sistema do SJV para terminar as divergências e retornaremos depois para o PJF.